Graças a Deus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o período entre semanas, entre a semana 69 e a semana 70. Você não pode perder, porque esse é o tempo que nós vivemos e ele está no final. Eu queria pedir a você então que ao ver esse vídeo não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal. Isso é muito importante e abençoará demais esse ministério. Olá, eu queria dar sequência hoje no último vídeo em que eu falei das 7 semanas em que Daniel recebeu a profecia. E nós vimos na semana passada que essas 7 semanas elas são divididas em grupos de semanas, culminando com a vinda do ungido e o relógio de Deus parando na semana número 69. Aí nós vimos também que a semana 70, ela teve uma pausa, né? Tem uma pausa entre a 69 e a 70, e essa pausa tem um espaço de tempo que é o espaço destinado a Deus tratar com a igreja. No final dessa era, no final desse período, Deus retorna a tratar diretamente com Israel, e ali nós vamos ter o início da 70ª semana do profeta Daniel. Ali diz, nós vimos, o texto fala que o anticristo faria uma aliança com Israel por 7 anos, no meio dessa aliança ele romperia o acordo e ali começaria a grande tribulação. Então a última semana de Daniel é exatamente quando o anticristo fizer o acordo, um acordo político com a nação de Israel. Então hoje eu queria dar sequência e falar um pouquinho exatamente desse período entre semanas. Olha que legal! Entre a semana 69 e a semana 70, alguma coisa aconteceu. Na verdade, nós vivemos esse período entre as semanas, entre a vinda do ungido, a morte de Jesus e o início do período da última semana de Daniel. Eu queria trazer para você a profecia que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2. E diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Essa profecia de Isaías 61 aponta exatamente para o período do Messias, para o estágio em que Jesus estava na terra e que se iniciaria ou se desenrolaria após a sua morte e a sua ascensão. Então esse é o tempo aceitável do Senhor, é o tempo em que Deus enviou o seu ungido e depois do seu ungido a igreja está aqui para realizar a mesma obra, que é pregar o evangelho, curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Interessante que esse mesmo texto foi usado por Jesus lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus ele entra numa sinagoga e pega o rolo da lei para ler num sábado. E ele lê exatamente esse texto do profeta Isaías, no capítulo 61. Mas olha como Jesus aborda essa passagem e como ele traz luz para nós sobre o que está acontecendo. Então Jesus lê assim o mesmo texto, agora em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ponto. A diferença entre um texto e outro é que Jesus deliberadamente retira da passagem, ele omite na sua leitura o dia da vingança do nosso Deus. Porque entre a semana 69 e a semana 70, esse é o período do ano aceitável, é o período da graça, é o período do favor, aonde a ira de Deus não será derramada sobre a terra. O que nós vemos de ruindades aí, de coisas difíceis no nosso planeta, são fruto do pecado, do mundo caído, e não da punição de Deus necessariamente. Porque Jesus veio, ele morreu,
ele consumou uma obra e agora ele deixou um período longo de tempo para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de salvação. Nós vivemos, irmãos, esse tempo. É o ano aceitável do Senhor. É o dia em que a restauração é pregada, que o evangelho é anunciado. É o dia que a libertação é proclamada. É o dia que os oprimidos são libertos. É o dia em que aqueles que estão tristes recebem alegria. É o tempo de Deus abençoar o povo, tratar com os gentios, tratar com cada um de nós. E é um tempo maravilhoso que nós devemos aproveitar. E é o intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Nós estamos chegando ao final desse intervalo, nos dias em que nós estamos vivendo. E aí nós podemos voltar ao texto de Isaías, porque quando terminar o ano aceitável, virá, aí sim, o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus, ele coincide exatamente com a 70ª semana do profeta Daniel. Quando começar a semana 70, ali também começa o dia da vingança do nosso Deus, aonde a ira de Deus virá, de fato, com juízo sobre a terra. Mas esse dia ainda não chegou. Nós ainda vivemos o tempo da graça, o ano aceitável, o tempo do favor de Deus. Desfrute disso na sua vida. Crendo nessa palavra, você pode usufruir de todas as coisas boas que o Senhor preparou para você. Viver nesse tempo é maravilhoso. Viver no nosso tempo é mais maravilhoso ainda, porque nós temos a oportunidade de ver a profecia se cumprindo, o tempo se cumprindo e as coisas acontecendo conforme a profecia foi declarada. Então, entre as teorias perdidas, as hipóteses criadas pela mente humana e a profecia bíblica, fique com a profecia bíblica. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa, para nós podermos encerrar esse vídeo, essa aula, esse tempo que nós estamos passando juntos aqui. Existe um sinal muito importante para a semana 70 de Daniel, para o tempo da vinda do anticristo. E eu creio firmemente que esse tempo será o tempo do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja sair da terra, quando o Espírito Santo sair junto com a igreja, aí iniciará o governo do anticristo, aí iniciará o dia da vingança do nosso Deus. Sabe? A boa notícia para você é que você não vai participar do tempo da ira, porque a ira de Deus não está mais sobre você. A ira de Deus não está mais sobre você. Vou repetir mais uma vez, a ira de Deus não está mais sobre você. Mas no outro vídeo eu falo sobre isso. De momento, aproveite, desfrute o tempo favorável, o ano aceitável do Senhor. Um ano aceitável para um dia de ira. Esse é o nosso Deus de amor. Deus te abençoe.